Olá, turma. Me chamo professor Alex. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui, para mais uma aula da UC Fundamentos da Refrigeração e Climatização do curso Técnico em Refrigeração e Climatização. Hoje iniciaremos falando sobre temperatura, que é a grandeza física utilizada para caracterizar o estado térmico de um sistema ou corpo. Esta temperatura pode definir fisicamente se um corpo está frio ou quente, dependendo da agitação molecular da substância. Na nossa área, tanto de refrigeração e climatização, temperatura é bastante utilizada, o foco também do nosso curso aqui. Então vamos falar um pouco sobre temperatura e sobre as suas escalas termométricas. Existem várias formas de medir a temperatura dos corpos e substâncias líquidas ou gasosas. Para tal finalidade foram criadas escalas termométricas com padrões de unidades de medida que levam em consideração pontos comuns e possibilitam conversões entre elas. Esses pontos comuns foram elaborados tendo como referência o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que seria o vapor, ao nível do mar, a 1 atm. Escala Celsius, criada em 1742 pelo físico astrônomo sueco Andreas Celsius, que adotou dois pontos de referência de temperatura da água, sendo o ponto de fusão 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius, a uma pressão atmosférica a nível do mar. O intervalo entre esses dois pontos foi dividido em 100 partes iguais, que originou o termo centígrado, e, em função disso, chamou-se durante muito tempo de escala centígrada. Em 1948, durante a realização da 9ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, CR64, o nome do sistema foi oficialmente modificado para Celsius. Então, a partir daí, mudou de escala centígrada para Celsius, grau Celsius. Escala Fahrenheit. Ao criar esta escala, em 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit colocou seu termômetro que estava com mercúrio em uma solução de água, gelo, sal e amônio. Com isso, ele determinou dois pontos de referências fixos. O primeiro foi pelo deslocamento do mercúrio dentro do tubo, que determinou de 0, e o ponto que foi marcado para medir a temperatura do corpo humano com o termômetro, tendo o mercúrio parado em outra posição, a qual ele chamou de 100. Após isso, ele dividiu essa distância entre os dois pontos em 100 partes iguais, partindo dessa nova escala. Mediu o ponto de fusão da água, que ocorreu na marcação 32 graus Fahrenheit, e depois o ponto de ebulição, que ocorreu em 212 Fahrenheit. E assim estava criada a escala Fahrenheit. Ao final, Fahrenheit, a sua escala, ela se divide em 180 partes, diferente da de Celsius, graus Celsius. Kelvin foi elaborada pelo físico inglês Lord Kelvin como a escala termométrica do zero absoluto. Ele determinou que as divisões sucessivas de graduações dessa escala fossem equivalentes à divisão em Celsius. A escala foi denominada de Kelvin e a escala absoluta, com a leitura sendo 0 Kelvin, 1 Kelvin, 2 Kelvin e sucessivamente. Então, Kelvin, ele usou o parâmetro de Celsius, então ele dividiu também sua escala em 100 partes iguais. Aqui está uma demonstração dos três, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. O que Kelvin fez? Ele pegou, dentro da escala Celsius, encontrou a menor temperatura encontrada pelo homem, que foi menos 273 graus Celsius, e daí ele chamou de zero, ele chamou ali o zero absoluto. Ele não queria encontrar nenhuma escala negativa na sua, então ele chamou ali a menor escala que ele encontrou, ele chamou de zero absoluto. E o ponto de fusão da água, ele chamou de 273 Kelvin, temperatura corporal 310 Kelvin e o ponto de ebulição 373 Kelvin, beleza? E Celsius, a menor temperatura encontrada, menos 273 Celsius, o ponto de fusão da água 0, temperatura do corpo humano 37 graus Celsius e o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. Fahrenheit, ele encontrou, no caso aqui, pessoal, para vocês não se confundirem, a menor temperatura, em graus Celsius é menos 273
graus Celsius, que equivale na escala Fahrenheit, né, se a gente for fazer a conversão, menos 459 graus Celsius. Mas aí elas são equivalentes, é a menor temperatura encontrada pelo ser humano. O ponto de fusão da água, 32 Fahrenheit. O ponto, né, a temperatura corporal, 98, ele encontrou 100 na verdade, né, mas aí 98 ele colocou como se a temperatura corporal fosse 100 Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, 212 Fahrenheit. Se você olhar aqui, do ponto 0 até 100, né, 100 partes iguais, do ponto de fusão de Kelvin até o ponto de ebulição, 100 partes iguais, e se você ver aqui, do ponto de fusão da água, 32 Fahrenheit, até o ponto de ebulição, 212, dá 180 partes iguais. Então aqui são as variações de temperatura, onde a gente acabou de falar no slide anterior, né? A variação de 1 grau Celsius é igual a 1,8 em Fahrenheit e é igual a 1 Kelvin, né? Então a variação de uma para outra. Mas como a gente conseguiu identificar, né, encontrar a fórmula para a gente encontrar um ponto em comum em qualquer uma das três escalas. Então a gente simulou aqui um termômetro, né, de 0 a 100, 32 a 212, 273 a 303. Então aqui a gente tem o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Ponto de ebulição 100, 212, 373, ponto de fusão 0, 32, 273. Como a gente encontra, né, para fazer essa variação e encontrar todas as temperaturas, tanto as conversões de uma para a outra. Então eu peguei aqui, ó, a gente pegar essa primeira formulazinha aqui, preste atenção para vocês não esquecerem, beleza? Feito isso aqui, aqui a gente tem um ponto em comum entre as três, beleza? Então 100 menos 0, 100 menos 0, sobre Tc, né, que é a temperatura em graus Celsius, menos 0. Vai ser igual a 212, tá vendo aqui, ó, 212 menos 32, sobre Tf menos 32, que está aqui, ok? E da mesma forma em Kelvin, 373 menos 273, que está aqui em cima, ok? Sobre TK, né, sobre Kelvin menos 273. Então, por aqui a gente consegue encontrar, né, ou converter de uma escala para outra. Utilizando aqui, ó, só a de graus Celsius e Fahrenheit, para a gente chegar à fórmula, ok? Então, a gente fazendo aqui, né, cortou os zeros aqui, né, então ficou 10 por 18. Então, cruzando, 10 aqui, 10 vezes TF igual a 32, igual a 18 TC, beleza? Então aqui, ó, fazendo todos os cálculos, dividindo aqui, a gente fez uma divisão, então aqui por 2, 10 veio 5, por 2, 18, 9. Então, 5 vezes TF menos 32 é igual a 9 TC. Então, a fórmula ficou isso aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 2 sobre 9. Então, é dessa forma que a gente consegue converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Dúvidas aqui, pessoal? Ó, se você tiver dúvida, se você fizer isso aqui, quiser achar um ponto X, se você fazer o desenhozinho dos gráficos aqui e puxar a fórmula dessa forma aqui que a gente puxou, você não se perde nunca. Então, isso aqui é o que a gente tem que ter em mente, que a gente vai precisar mais para frente aí para a resolução de nossos exercícios. Então, aqui representações matemáticas. Celsius para Kelvin, né? Kelvin é igual a Celsius mais 273. Exemplo, 27 graus para a escala de Kelvin. Kelvin é igual a 27 mais tal. Então aqui Kelvin é igual a 27 mais 273. Temperatura 300 Kelvin. Pessoal, Kelvin é a onda que a gente não coloca graus, beleza? Kelvin a gente vai colocar só Kelvin. Fahrenheit.
graus Fahrenheit e Celsius, graus Celsius. Kelvin não. Kelvin a gente não utiliza a simbologia do gráfico, do graus, né? A gente só coloca Kelvin. Kelvin para Celsius, então a mesma situação, né? Só a gente inverter aqui, 380 graus Celsius. Então aqui a mesma fórmula, né? A gente só inverteu que estava positivo, lembrando aqui, né? Estava positivo, passa negativo, estava negativo, passa positivo. Então 0 graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Graus Celsius é igual a 308 menos 273, ok? Temperatura 35. Se a gente fosse fazer aqui, ia ficar negativo. Então a gente multiplica aqui por menos 1 e deixa a temperatura aqui positiva. Tranquilo, gente? Até aí, tudo bem? Estão conseguindo assimilar? Aqui é o mais simples, mais fácil, não tem muito o que a gente mastigar nisso não. Depois eu vou fazer aqui uma sequência de exercícios para a gente tirar mais essas dúvidas. Fahrenheit para Celsius, aí sim, lembra essa fórmula aqui, ó, TC, né, sobre 5 é igual a TF menos 32 igual a 9, que a gente encontrou aqui, ó, essa fórmula veio daqui, beleza? Daqui, né, toda essa conversão, a gente encontrou essa fórmula aqui. Então, converter 122 Fahrenheit para Celsius. TC é igual a 5 igual a TF menos 32. E agora a gente fazendo essa substituição. 9, está aqui dividindo, passa multiplicando, 9TC é igual a 5 vezes, substituindo aqui, né, o TF, a temperatura em Fahrenheit, que seria 122, 5, está dividindo aqui, passa multiplicando todo mundo, 5 vezes 122 menos 32. Então, primeiro a gente faz a multiplicação, 5 vezes 122, 610, menos 5 vezes 32, 160. Então ficou 9TC igual a 610 menos 160. 9TC igual a 450. Se aqui está multiplicando, venham para aqui como, pessoal? Dividindo, não é isso? 450 sobre 9, que vai dar temperatura igual a 50 graus Celsius. Uma observação aqui, escalas Celsius, né, do sistema internacional, utilizada no mundo inteiro e conhecida no mundo inteiro. Escala Fahrenheit, utilizada mais em países ingleses. E escala Kelvin, na comunidade científica, artigos, livros. Então, onde essas escalas são mais utilizadas. Então, aqui está um exercíciozinho, né, já com as respostas para facilitar aqui a nossa vida. Mas aí eu vou passar depois uma lista de exercícios aí para vocês, onde vocês irão quebrar um pouco a cabeça e responder, e depois eu vou fazer uma aula só com a resolução desses exercícios. Ao considerarmos a equação que relaciona os fatores de temperaturas medidos na escala Kelvin com os valores correspondentes de temperatura da escala Celsius, podemos afirmar que a variação de temperatura na escala Celsius é igual a 35 graus Celsius. Corresponde a quanto a escala de Fahrenheit? Então, se a gente a variação, né, tanto de um como para outro de 1, não é isso? É a mesma variação. Então, consequentemente, se a variação de graus Celsius é 35, a de Kelvin também será 35, porque eles são a mesma variação. Então, de 1 para 1. Exercício 2 aqui. O verão de 1924 foi particularmente quente nos Estados Unidos. A diferença entre a máxima temperatura de verão e a mínima do inverno anterior foi de 140 Fahrenheit. Qual o valor dessa diferença em graus Celsius? Da mesma forma que a gente respondeu a outra questão lá, beleza? A gente irá responder essa. Sabendo aqui a fórmula, TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, a gente faz a substituição e faz a transposição aqui, ó. 9 está dividindo, passa multiplicando. 5 está dividindo, passa multiplicando. 9TC é igual a 5 vezes, substituindo aqui o TF por 140, menos 32. 140
vezes 5, 700, 140 vezes 32, 160. Então, 9TC é igual a 700 menos 160. 9TC é igual a 540. Então, aqui dá 700 menos 160 vai dar aqui 540 que veio aqui para baixo, ok? TC é igual a 540 sobre 9. T, que é a temperatura, é igual a 60 graus Celsius. Tranquilo? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Isso. Aqui ficou melhor, né, pessoal? E partindo daqui, então a gente... Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui, para ficar melhor na nossa... Então, depois eu ajeito aqui, mas aí deu para vocês entenderem, ok? Então daqui, ó, 9TC igual a 700 menos 160, 540, 540 menos 9. Dividido por 9, desculpa. 60 graus Celsius. E por último aqui, pessoal, quando vocês não tiverem, tiverem essa questão aqui, onde um termômetro mal graduado na escala Celsius indica que para a água, na pressão de 1 atm, o valor de 1 grau Celsius para a fusão e de 99 para a ebulição. A única temperatura correta que esse fenômeno poderá indicar é... Então a gente vai fazer os dois termômetros, beleza? Aqui, ó, fiz os dois termômetrozinhos, coloquei o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos dois e fiz aquela mesma forma que a gente conseguiu encontrar a variação, né, para o ponto das escalas. Então, coloquei 99, ó, 99, sinalzinho de menos aqui, ó, menos 1, 99 menos 1, sobre x, que é o ponto onde a gente quer encontrar, né, que a gente só vai determinar se a gente conseguir x menos 1, se a gente conseguir fazer isso aqui. Então, 100 menos 0, 100 menos 0, x menos 0. Então, beleza? Então, a fórmula ficou essa daqui. 99 menos 1, 98, x menos 1, 100 menos 0, 100, x menos 0, x. Fazendo a relação, né? Transpondo 98x igual a 100x menos 100. Então, partindo, fazendo a transposição, né? Tá positivo, passa negativo, menos 2x igual a menos 100. A gente multiplica aqui por menos 1 para deixar positivo aqui, ok, pessoal? Então, x é igual a 100 dividido por 2, x é igual a 50 graus Celsius. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Vou fazer uma lista de exercícios, onde a gente vai fazer uns exercícios sobre só transformações, né? Conversões, variação de temperatura de um para outro, para a gente fixar melhor esse assunto. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Não esqueça aí de curtir, deixar um comentário e dizer o que está achando do trabalho, ok? Um abraço a todos e até a próxima.